Quando falamos em Sansão, geralmente as pessoas pensam num homem forte e de cabelos compridos, que fez coisas incríveis através de sua força descomunal, mas que acabou perdendo seu dom quando teve seus cabelos cortados por uma armadilha preparada por Dalila, a mulher que ele amava. Então, é comum muita gente pensar que a fonte da força de Sansão estava em seus cabelos. Esta, inclusive, é a opinião predominante entre as pessoas que alguma vez já ouviram essa história bíblica. Mas e se eu te disser que a Bíblia não diz que a força de Sansão estava no cabelo? Na verdade, essa ideia popular de que a fonte da força de Sansão estava no cabelo é resultante de uma interpretação equivocada do texto bíblico. E é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora neste vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor deste vídeo no qual entenderemos biblicamente de onde vinha a força de Sansão. E aqui podemos começar dizendo que as pessoas geralmente pensam que a força de Sansão estava no cabelo, porque de fato o texto bíblico registra que ele perdeu essa força quando teve seus cabelos cortados na armadilha de Dalila. Mas uma leitura mais atenta da história de Sansão na Bíblia mostra que esse entendimento não está correto e que a origem da força de Sansão estava no Senhor e tinha a ver com a sua consagração a Ele, e não exatamente com o comprimento dos seus cabelos. Na verdade, para entendermos qual era a fonte da força de Sansão, primeiramente precisamos saber por que ele não podia cortar os seus cabelos. A Bíblia registra que quando o nascimento de Sansão foi anunciado pelo anjo do Senhor, seus pais ficaram sabendo que o menino que haveria de nascer seria um nazireu, ou seja, ele seria consagrado a Deus desde o seu nascimento até o fim de sua vida. Deus havia escolhido aquele menino para ser o libertador de Israel das mãos dos filisteus, conforme lemos em Juízes, capítulo 13, entre os versículos 1 e 5. Portanto, Sansão era um nazireu de Deus. E o que isso quer dizer? O nazireado era um voto de consagração ao Senhor. Geralmente, os israelitas faziam esse tipo de voto de forma voluntária durante um determinado período de suas vidas. Mas havia também alguns que eram nazireus por toda a vida, pois foram dedicados ao Senhor por seus pais desde o nascimento. E este foi o caso de Sansão. Como nazireu desde o nascimento, obviamente Sansão deveria observar todas as regras do voto do nazireado. Isso significa que ele tinha de cumprir certas restrições, como por exemplo, ele não podia consumir uva e nada derivado dela, nenhuma bebida levedada, não podia ter contato com um morto e não podia cortar seus cabelos. Essas regras nós vemos muito claramente no capítulo 6 do livro de Números. E esse voto identificava Sansão como o ungido do Senhor para libertar os filhos de Israel. E a resposta de Sansão na observância das restrições desse voto deveria caracterizar sua consagração. Portanto, o fato de Sansão não poder passar navalha em sua cabeça não significava que os seus cabelos em si eram a fonte de sua força, mas que os seus longos cabelos eram um dos sinais distintivos, visíveis de sua consagração ao Senhor. Mas diante de tudo isso, talvez você esteja se perguntando o seguinte: por que Sansão falou a Dalila que o segredo de sua força estava no fato de ele não poder cortar o seu cabelo? Ou ainda, por que realmente a força de Sansão acabou quando o seu cabelo foi cortado? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia é clara ao afirmar que o Senhor abençoou Sansão e que o Espírito de Deus agia nele, conforme nós lemos em Juízes, capítulo 13 e versículo 25. Inclusive, quando Sansão demonstrava uma força sobre-humana, o texto bíblico registra muito claramente que esse fenômeno era resultado da ação do Espírito do Senhor em sua vida, e não uma influência do tamanho de seus cabelos. Por exemplo, quando Sansão rasgou um leão com as próprias mãos, o escritor bíblico escreveu em Juízes capítulo 14, versículo 6, que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Já em Juízes capítulo 14, versículo 19, nós lemos que o Espírito do Senhor novamente se apossou de Sansão e ele matou 30 filisteus em Ascalon. Depois, em Juízes capítulo 15, entre os versículos 14 e 20, nós lemos que o Espírito do Senhor mais uma vez se apoderou de Sansão e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento.
E por fim, na ocasião de sua morte, quando Sansão derrubou o templo de Dagon, que era a divindade cultuada pelos filisteus, matando mais inimigos naquele episódio do que durante toda a sua vida, isso aconteceu depois de ele ter suplicado ao Senhor que lhe concedesse uma última vez sua força descomunal, conforme lemos em Juízes, capítulo 16, versículo 28. Em segundo lugar, nós podemos perceber que Sansão agiu com grande irresponsabilidade e desprezo com a lei do Senhor e as restrições de sua consagração. Isso significa que, ao longo de sua vida, ele quebrou todas as restrições do voto do nazireado. Sansão teve contato com cadáveres e não apenas isto, ele também se alimentou de um mel que estava dentro da carcaça do leão que ele havia matado. Ele também participou de uma festa de casamento entre os filisteus, que obviamente incluía vinho e outras bebidas levedadas, e por último, ele passou navalha em sua cabeça ao revelar a condição do seu voto a Dalila. Portanto, a força de Sansão não estava em seu cabelo, mas estava no Senhor. Outorgado pelo Espírito de Deus, Sansão fazia coisas incríveis. Mas quando ele revelou a restrição de cortar os seus cabelos a Dalila, ele negligenciou completamente sua consagração a Deus. Talvez você não tenha percebido antes, mas isto quer dizer que quando o cabelo de Sansão foi cortado, finalmente o seu último voto nazireu foi quebrado. Porém, quando Sansão orou a Deus pedindo que lhe devolvesse o seu talento especial apenas mais uma vez, o texto bíblico registra que os seus cabelos já tinham voltado a crescer, conforme lemos em Juízes, capítulo 16, e versículo 22. E isto significava que seu voto poderia ser renovado, e um novo período de consagração poderia começar. E nós sabemos que Deus ouviu a oração de Sansão e lhe devolveu seu dom uma última vez, fazendo com que o nome do Senhor fosse temido e exaltado na terra, mesmo através de um homem que, humanamente falando, foi o mais forte dos heróis israelitas, ainda que ao mesmo tempo também tenha sido o mais fraco deles, isso por causa da forma como ele negligenciou o dom que havia recebido do Senhor. Por isto, muitos comentaristas bíblicos falam de Sansão como um exemplo de grande potencial desperdiçado, porque afinal, apesar de suas façanhas, parece que durante toda a sua vida nunca houve um tempo em que o seu povo realmente tenha ficado livre da opressão estrangeira dos filisteus. E se você assistiu até aqui e gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e conte nos comentários se você já sabia que a fonte da força de Sansão não estava em seu cabelo. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento bíblico, venha estudar teologia conosco totalmente online, de forma simples e organizada e com certificado de conclusão no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E para terminar, eu vou deixar aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel, para você entender melhor o contexto da época de Sansão. Quando falamos em Sansão, geralmente as pessoas pensam num homem forte e de cabelos compridos, que fez coisas incríveis através de sua força descomunal, mas que acabou perdendo seu dom quando teve seus cabelos cortados por uma armadilha preparada por Dalila, a mulher que ele amava. Então, é comum muita gente pensar que a fonte da força de Sansão estava em seus cabelos. Esta, inclusive, é a opinião predominante entre as pessoas que alguma vez já ouviram essa história bíblica. Mas e se eu te disser que a Bíblia não diz que a força de Sansão estava no cabelo? Na verdade, essa ideia popular de que a fonte da força de Sansão estava no cabelo é resultante de uma interpretação equivocada do texto bíblico. E é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora neste vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor deste vídeo no qual entenderemos biblicamente de onde vinha a força de Sansão. E aqui podemos começar dizendo que as pessoas geralmente pensam que a força de Sansão estava no cabelo, porque de fato o texto bíblico registra que ele perdeu essa força quando teve seus cabelos cortados na armadilha de Dalila. Mas uma leitura mais atenta da história de Sansão na Bíblia mostra que esse entendimento não está correto e que a origem da força de Sansão estava no Senhor e tinha a ver com a sua consagração a Ele, e não exatamente com o comprimento dos seus cabelos. Na verdade, para entendermos qual era a fonte da força de Sansão,
primeiramente precisamos saber por que ele não podia cortar os seus cabelos. A Bíblia registra que quando o nascimento de Sansão foi anunciado pelo anjo do Senhor, seus pais ficaram sabendo que o menino que haveria de nascer seria um nazireu, ou seja, ele seria consagrado a Deus desde o seu nascimento até o fim de sua vida. Deus havia escolhido aquele menino para ser o libertador de Israel das mãos dos filisteus, conforme lemos em Juízes, capítulo 13, entre os versículos 1 e 5. Portanto, Sansão era um nazireu de Deus. E o que isso quer dizer? O nazireado era um voto de consagração ao Senhor. Geralmente, os israelitas faziam esse tipo de voto de forma voluntária durante um determinado período de suas vidas. Mas havia também alguns que eram nazireus por toda a vida, pois foram dedicados ao Senhor por seus pais desde o nascimento. E este foi o caso de Sansão. Como nazireu desde o nascimento, obviamente Sansão deveria observar todas as regras do voto do nazireado. Isso significa que ele tinha de cumprir certas restrições, como por exemplo, ele não podia consumir uva e nada derivado dela, nenhuma bebida levedada, não podia ter contato com um morto e não podia cortar seus cabelos. Essas regras nós vemos muito claramente no capítulo 6 do livro de Números. E esse voto identificava Sansão como o ungido do Senhor para libertar os filhos de Israel. E a resposta de Sansão, na observância das restrições desse voto, deveria caracterizar sua consagração. Portanto, o fato de Sansão não poder passar navalha em sua cabeça não significava que os seus cabelos em si eram a fonte de sua força, mas que os seus longos cabelos eram um dos sinais distintivos, visíveis de sua consagração ao Senhor. Mas diante de tudo isso, talvez você esteja se perguntando o seguinte: por que Sansão falou a Dalila que o segredo de sua força estava no fato de ele não poder cortar o seu cabelo? Ou ainda, por que realmente a força de Sansão acabou quando o seu cabelo foi cortado? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia é clara ao afirmar que o Senhor abençoou Sansão e que o Espírito de Deus agia nele, conforme nós lemos em Juízes, capítulo 13 e versículo 25. Inclusive, quando Sansão demonstrava uma força sobre-humana, o texto bíblico registra muito claramente que esse fenômeno era resultado da ação do Espírito do Senhor em sua vida, e não uma influência do tamanho de seus cabelos. Por exemplo, quando Sansão rasgou um leão com as próprias mãos, o escritor bíblico escreveu em Juízes capítulo 14, versículo 6, que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Já em Juízes capítulo 14, versículo 19, nós lemos que o Espírito do Senhor novamente se apossou de Sansão e ele matou 30 filisteus em Ascalon. Depois, em Juízes capítulo 15, entre os versículos 14 e 20, nós lemos que o Espírito do Senhor mais uma vez se apoderou de Sansão e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E por fim, na ocasião de sua morte, quando Sansão derrubou o templo de Dagon, que era a divindade cultuada pelos filisteus, matando mais inimigos naquele episódio do que durante toda a sua vida, isso aconteceu depois de ele ter suplicado ao Senhor que lhe concedesse uma última vez sua força descomunal, conforme lemos em Juízes, capítulo 16, versículo 28. Em segundo lugar, nós podemos perceber que Sansão agiu com grande irresponsabilidade e desprezo com a lei do Senhor e as restrições de sua consagração. Isso significa que, ao longo de sua vida, ele quebrou todas as restrições do voto do nazireado. Sansão teve contato com cadáveres e não apenas isto, ele também se alimentou de um mel que estava dentro da carcaça do leão que ele havia matado. Ele também participou de uma festa de casamento entre os filisteus, que obviamente incluía vinho e outras bebidas levedadas, e por último, ele passou navalha em sua cabeça ao revelar a condição do seu voto a Dalila. Portanto, a força de Sansão não estava em seu cabelo, mas estava no Senhor. Outorgado pelo Espírito de Deus, Sansão fazia coisas incríveis. Mas quando ele revelou a restrição de cortar os seus cabelos a Dalila, ele negligenciou completamente sua consagração a Deus. Talvez você não tenha percebido antes, mas isto quer dizer que quando o cabelo de Sansão foi cortado, finalmente o seu último voto nazireu foi quebrado. Porém, quando Sansão orou a Deus pedindo que lhe devolvesse o seu talento especial apenas mais uma vez,
o texto bíblico registra que os seus cabelos já tinham voltado a crescer, conforme lemos em Juízes, capítulo 16 e versículo 22. E isto significava que seu voto poderia ser renovado e um novo período de consagração poderia começar. E nós sabemos que Deus ouviu a oração de Sansão e lhe devolveu seu dom uma última vez, fazendo com que o nome do Senhor fosse temido e exaltado na terra, mesmo através de um homem que, humanamente falando, foi o mais forte dos heróis israelitas, ainda que ao mesmo tempo também tenha sido o mais fraco deles, isso por causa da forma como ele negligenciou o dom que havia recebido do Senhor. Por isto, muitos comentaristas bíblicos falam de Sansão como um exemplo de grande potencial desperdiçado, porque afinal, apesar de suas façanhas, parece que durante toda a sua vida nunca houve um tempo em que o seu povo realmente tenha ficado livre da opressão estrangeira dos filisteus. E se você assistiu até aqui e gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e conte nos comentários se você já sabia que a fonte da força de Sansão não estava em seu cabelo. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento bíblico, venha estudar teologia conosco totalmente online, de forma simples e organizada e com certificado de conclusão no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E para terminar, eu vou deixar aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel, para você entender melhor o contexto da época de Sansão. Quando falamos em Sansão, geralmente as pessoas pensam num homem forte e de cabelos compridos, que fez coisas incríveis através de sua força descomunal, mas que acabou perdendo seu dom quando teve seus cabelos cortados por uma armadilha preparada por Dalila, a mulher que ele amava. Então, é comum muita gente pensar que a fonte da força de Sansão estava em seus cabelos. Esta, inclusive, é a opinião predominante entre as pessoas que alguma vez já ouviram essa história bíblica. Mas e se eu te disser que a Bíblia não diz que a força de Sansão estava no cabelo? Na verdade, essa ideia popular de que a fonte da força de Sansão estava no cabelo é resultante de uma interpretação equivocada do texto bíblico. E é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora neste vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor deste vídeo no qual entenderemos biblicamente de onde vinha a força de Sansão. E aqui podemos começar dizendo que as pessoas geralmente pensam que a força de Sansão estava no cabelo, porque de fato o texto bíblico registra que ele perdeu essa força quando teve seus cabelos cortados na armadilha de Dalila. Mas uma leitura mais atenta da história de Sansão na Bíblia mostra que esse entendimento não está correto e que a origem da força de Sansão estava no Senhor e tinha a ver com a sua consagração a Ele, e não exatamente com o comprimento dos seus cabelos. Na verdade, para entendermos qual era a fonte da força de Sansão, primeiramente precisamos saber por que ele não podia cortar os seus cabelos. A Bíblia registra que quando o nascimento de Sansão foi anunciado pelo anjo do Senhor, seus pais ficaram sabendo que o menino que haveria de nascer seria um nazireu, ou seja, ele seria consagrado a Deus desde o seu nascimento até o fim de sua vida. Deus havia escolhido aquele menino para ser o libertador de Israel das mãos dos filisteus, conforme lemos em Juízes, capítulo 13, entre os versículos 1 e 5. Portanto, Sansão era um nazireu de Deus. E o que isso quer dizer? O nazireado era um voto de consagração ao Senhor. Geralmente, os israelitas faziam esse tipo de voto de forma voluntária durante um determinado período de suas vidas. Mas havia também alguns que eram nazireus por toda a vida, pois foram dedicados ao Senhor por seus pais desde o nascimento. E este foi o caso de Sansão. Como nazireu desde o nascimento, obviamente Sansão deveria observar todas as regras do voto do nazireado. Isso significa que ele tinha de cumprir certas restrições, como por exemplo, ele não podia consumir uva e nada derivado dela, nenhuma bebida levedada, não podia ter contato com um morto e não podia cortar seus cabelos. Essas regras nós vemos muito claramente no capítulo 6 do livro de Números. E esse voto identificava Sansão como o ungido do Senhor para libertar os filhos de Israel. E a resposta de Sansão na observância das restrições desse voto deveria caracterizar sua consagração. Portanto, o fato de Sansão não poder passar navalha em sua cabeça
não significava que os seus cabelos em si eram a fonte de sua força, mas que os seus longos cabelos eram um dos sinais distintivos, visíveis de sua consagração ao Senhor. Mas diante de tudo isso, talvez você esteja se perguntando o seguinte: por que Sansão falou a Dalila que o segredo de sua força estava no fato de ele não poder cortar o seu cabelo? Ou ainda, por que realmente a força de Sansão acabou quando o seu cabelo foi cortado? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia é clara ao afirmar que o Senhor abençoou Sansão e que o Espírito de Deus agia nele, conforme nós lemos em Juízes, capítulo 13 e versículo 25. Inclusive, quando Sansão demonstrava uma força sobre-humana, o texto bíblico registra muito claramente que esse fenômeno era resultado da ação do Espírito do Senhor em sua vida, e não uma influência do tamanho de seus cabelos. Por exemplo, quando Sansão rasgou um leão com as próprias mãos, o escritor bíblico escreveu em Juízes capítulo 14, versículo 6, que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Já em Juízes capítulo 14, versículo 19, nós lemos que o Espírito do Senhor novamente se apossou de Sansão e ele matou 30 filisteus em Ascalon. Depois, em Juízes capítulo 15, entre os versículos 14 e 20, nós lemos que o Espírito do Senhor mais uma vez se apoderou de Sansão e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E por fim, na ocasião de sua morte, quando Sansão derrubou o templo de Dagon, que era a divindade cultuada pelos filisteus, matando mais inimigos naquele episódio do que durante toda a sua vida, isso aconteceu depois de ele ter suplicado ao Senhor que ele concedesse uma última vez sua força descomunal, conforme lemos em Juízes, capítulo 16, versículo 28. Em segundo lugar, nós podemos perceber que Sansão agiu com grande irresponsabilidade e desprezo com a lei do Senhor e as restrições de sua consagração. Isso significa que, ao longo de sua vida, ele quebrou todas as restrições do voto do nazireado. Sansão teve contato com cadáveres e não apenas isto, ele também se alimentou de um mel que estava dentro da carcaça do leão que ele havia matado. Ele também participou de uma festa de casamento entre os filisteus, que obviamente incluía vinho e outras bebidas levedadas, e por último, ele passou navalha em sua cabeça ao revelar a condição do seu voto a Dalila. Portanto, a força de Sansão não estava em seu cabelo, mas estava no Senhor. Outorgado pelo Espírito de Deus, Sansão fazia coisas incríveis. Mas quando ele revelou a restrição de cortar os seus cabelos a Dalila, ele negligenciou completamente sua consagração a Deus. Talvez você não tenha percebido antes, mas isto quer dizer que quando o cabelo de Sansão foi cortado, finalmente o seu último voto nazireu foi quebrado. Porém, quando Sansão orou a Deus pedindo que lhe devolvesse o seu talento especial apenas mais uma vez, o texto bíblico registra que os seus cabelos já tinham voltado a crescer, conforme lemos em Juízes, capítulo 16 e versículo 22. E isto significava que seu voto poderia ser renovado e um novo período de consagração poderia começar. E nós sabemos que Deus ouviu a oração de Sansão e lhe devolveu seu dom uma última vez, fazendo com que o nome do Senhor fosse temido e exaltado na terra, mesmo através de um homem que, humanamente falando, foi o mais forte dos heróis israelitas, ainda que ao mesmo tempo também tenha sido o mais fraco deles, isso por causa da forma como ele negligenciou o dom que havia recebido do Senhor. Por isto, muitos comentaristas bíblicos falam de Sansão como um exemplo de grande potencial desperdiçado, porque afinal, apesar de suas façanhas, parece que durante toda a sua vida nunca houve um tempo em que o seu povo realmente tenha ficado livre da opressão estrangeira dos filisteus. E se você assistiu até aqui e gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e conte nos comentários se você já sabia que a fonte da força de Sansão não estava em seu cabelo. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento bíblico, venha estudar teologia conosco totalmente online, de forma simples e organizada e com certificado de conclusão no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E para terminar, eu vou deixar aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel, para você entender melhor o contexto da época de Sansão. Quando falamos em Sansão, geralmente as pessoas pensam num homem forte e de cabelos compridos, que fez coisas incríveis através de sua força descomunal.
mas que acabou perdendo seu dom quando teve seus cabelos cortados por uma armadilha preparada por Dalila, a mulher que ele amava. Então, é comum muita gente pensar que a fonte da força de Sansão estava em seus cabelos. Esta, inclusive, é a opinião predominante entre as pessoas que alguma vez já ouviram essa história bíblica. Mas e se eu te disser que a Bíblia não diz que a força de Sansão estava no cabelo? Na verdade, essa ideia popular de que a fonte da força de Sansão estava no cabelo é resultante de uma interpretação equivocada do texto bíblico. E é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora neste vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor deste vídeo no qual entenderemos biblicamente de onde vinha a força de Sansão. E aqui podemos começar dizendo que as pessoas geralmente pensam que a força de Sansão estava no cabelo, porque de fato o texto bíblico registra que ele perdeu essa força quando teve seus cabelos cortados na armadilha de Dalila. Mas uma leitura mais atenta da história de Sansão na Bíblia mostra que esse entendimento não está correto e que a origem da força de Sansão estava no Senhor e tinha a ver com a sua consagração a ele, e não exatamente com o comprimento dos seus cabelos. Na verdade, para entendermos qual era a fonte da força de Sansão, primeiramente precisamos saber por que ele não podia cortar os seus cabelos. A Bíblia registra que quando o nascimento de Sansão foi anunciado pelo anjo do Senhor, seus pais ficaram sabendo que o menino que haveria de nascer seria um nazireu, ou seja, ele seria consagrado a Deus desde o seu nascimento até o fim de sua vida. Deus havia escolhido aquele menino para ser o libertador de Israel das mãos dos filisteus, conforme lemos em Juízes, capítulo 13, entre os versículos 1 e 5. Portanto, Sansão era um nazireu de Deus. E o que isso quer dizer? O nazireado era um voto de consagração ao Senhor. Geralmente, os israelitas faziam esse tipo de voto de forma voluntária durante um determinado período de suas vidas. Mas havia também alguns que eram nazireus por toda a vida, pois foram dedicados ao Senhor por seus pais desde o nascimento. E este foi o caso de Sansão. Como nazireu desde o nascimento, obviamente Sansão deveria observar todas as regras do voto do nazireado. Isso significa que ele tinha de cumprir certas restrições, como por exemplo, ele não podia consumir uva e nada derivado dela, nenhuma bebida levedada, não podia ter contato com um morto e não podia cortar seus cabelos. Essas regras nós vemos muito claramente no capítulo 6 do livro de Números. E esse voto identificava Sansão como o ungido do Senhor para libertar os filhos de Israel. E a resposta de Sansão na observância das restrições desse voto deveria caracterizar sua consagração. Portanto, o fato de Sansão não poder passar navalha em sua cabeça não significava que os seus cabelos em si eram a fonte de sua força, mas que os seus longos cabelos eram um dos sinais distintivos, visíveis de sua consagração ao Senhor. Mas diante de tudo isso, talvez você esteja se perguntando o seguinte: por que Sansão falou a Dalila que o segredo de sua força estava no fato de ele não poder cortar o seu cabelo? Ou ainda, por que realmente a força de Sansão acabou quando o seu cabelo foi cortado? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia é clara ao afirmar que o Senhor abençoou Sansão e que o Espírito de Deus agia nele, conforme nós lemos em Juízes, capítulo 13 e versículo 25. Inclusive, quando Sansão demonstrava uma força sobre-humana, o texto bíblico registra muito claramente que esse fenômeno era resultado da ação do Espírito do Senhor em sua vida, e não uma influência do tamanho de seus cabelos. Por exemplo, quando Sansão rasgou um leão com as próprias mãos, o escritor bíblico escreveu em Juízes capítulo 14, versículo 6, que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Já em Juízes capítulo 14, versículo 19, nós lemos que o Espírito do Senhor novamente se apossou de Sansão e ele matou 30 filisteus em Ascalon. Depois, em Juízes capítulo 15, entre os versículos 14 e 20, nós lemos que o Espírito do Senhor mais uma vez se apoderou de Sansão e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E por fim, na ocasião de sua morte, quando Sansão derrubou o templo de Dagon, que era a divindade cultuada pelos filisteus, matando mais inimigos naquele episódio do que durante toda a sua vida,
Isso aconteceu depois de ele ter suplicado ao Senhor que lhe concedesse uma última vez sua força descomunal, conforme lemos em Juízes, capítulo 16, versículo 28. Em segundo lugar, nós podemos perceber que Sansão agiu com grande irresponsabilidade e desprezo com a lei do Senhor e as restrições de sua consagração. Isso significa que, ao longo de sua vida, ele quebrou todas as restrições do voto do nazireado. Sansão teve contato com cadáveres e não apenas isto, ele também se alimentou de um mel que estava dentro da carcaça do leão que ele havia matado. Ele também participou de uma festa de casamento entre os filisteus, que obviamente incluía vinho e outras bebidas levedadas, e por último, ele passou navalha em sua cabeça ao revelar a condição do seu voto a Dalila. Portanto, a força de Sansão não estava em seu cabelo, mas estava no Senhor. Outorgado pelo Espírito de Deus, Sansão fazia coisas incríveis. Mas quando ele revelou a restrição de cortar os seus cabelos a Dalila, ele negligenciou completamente sua consagração a Deus. Talvez você não tenha percebido antes, mas isto quer dizer que quando o cabelo de Sansão foi cortado, finalmente o seu último voto nazireu foi quebrado. Porém, quando Sansão orou a Deus pedindo que lhe devolvesse o seu talento especial apenas mais uma vez, o texto bíblico registra que os seus cabelos já tinham voltado a crescer, conforme lemos em Juízes, capítulo 16 e versículo 22. E isto significava que seu voto poderia ser renovado e um novo período de consagração poderia começar. E nós sabemos que Deus ouviu a oração de Sansão e lhe devolveu seu dom uma última vez, fazendo com que o nome do Senhor fosse temido e exaltado na terra, mesmo através de um homem que, humanamente falando, foi o mais forte dos heróis israelitas, ainda que ao mesmo tempo também tenha sido o mais fraco deles, isso por causa da forma como ele negligenciou o dom que havia recebido do Senhor. Por isto, muitos comentaristas bíblicos falam de Sansão como um exemplo de grande potencial desperdiçado, porque afinal, apesar de suas façanhas, parece que durante toda a sua vida nunca houve um tempo em que o seu povo realmente tenha ficado livre da opressão estrangeira dos filisteus. E se você assistiu até aqui e gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e conte nos comentários se você já sabia que a fonte da força de Sansão não estava em seu cabelo. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento bíblico, venha estudar teologia conosco totalmente online, de forma simples e organizada e com certificado de conclusão no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E para terminar, eu vou deixar aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel, para você entender melhor o contexto da época de Sansão. Quando falamos em Sansão, geralmente as pessoas pensam num homem forte e de cabelos compridos, que fez coisas incríveis através de sua força descomunal, mas que acabou perdendo seu dom quando teve seus cabelos cortados por uma armadilha preparada por Dalila, a mulher que ele amava. Então, é comum muita gente pensar que a fonte da força de Sansão estava em seus cabelos. Esta, inclusive, é a opinião predominante entre as pessoas que alguma vez já ouviram essa história bíblica. Mas e se eu te disser que a Bíblia não diz que a força de Sansão estava no cabelo? Na verdade, essa ideia popular de que a fonte da força de Sansão estava no cabelo é resultante de uma interpretação equivocada do texto bíblico. E é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora neste vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor deste vídeo no qual entenderemos biblicamente de onde vinha a força de Sansão. E aqui podemos começar dizendo que as pessoas geralmente pensam que a força de Sansão estava no cabelo, porque de fato o texto bíblico registra que ele perdeu essa força quando teve seus cabelos cortados na armadilha de Dalila. Mas uma leitura mais atenta da história de Sansão na Bíblia mostra que esse entendimento não está correto e que a origem da força de Sansão estava no Senhor e tinha a ver com a sua consagração a Ele, e não exatamente com o comprimento dos seus cabelos. Na verdade, para entendermos qual era a fonte da força de Sansão, primeiramente precisamos saber por que ele não podia cortar os seus cabelos. A Bíblia registra que quando o nascimento de Sansão foi anunciado pelo anjo do Senhor,
seus pais ficaram sabendo que o menino que haveria de nascer seria um nazireu, ou seja, ele seria consagrado a Deus desde o seu nascimento até o fim de sua vida. Deus havia escolhido aquele menino para ser o libertador de Israel das mãos dos filisteus, conforme lemos em Juízes, capítulo 13, entre os versículos 1 e 5. Portanto, Sansão era um nazireu de Deus. E o que isso quer dizer? O nazireado era um voto de consagração ao Senhor. Geralmente, os israelitas faziam esse tipo de voto de forma voluntária durante um determinado período de suas vidas. Mas havia também alguns que eram nazireus por toda a vida, pois foram dedicados ao Senhor por seus pais desde o nascimento. E este foi o caso de Sansão. Como nazireu desde o nascimento, obviamente Sansão deveria observar todas as regras do voto do nazireado. Isso significa que ele tinha de cumprir certas restrições, como por exemplo, ele não podia consumir uva e nada derivado dela, nenhuma bebida levedada, não podia ter contato com um morto e não podia cortar seus cabelos. Essas regras nós vemos muito claramente no capítulo 6 do livro de Números. E esse voto identificava Sansão como o ungido do Senhor para libertar os filhos de Israel. E a resposta de Sansão, na observância das restrições desse voto, deveria caracterizar sua consagração. Portanto, o fato de Sansão não poder passar navalha em sua cabeça não significava que os seus cabelos em si eram a fonte de sua força, mas que os seus longos cabelos eram um dos sinais distintivos, visíveis de sua consagração ao Senhor. Mas diante de tudo isso, talvez você esteja se perguntando o seguinte: por que Sansão falou a Dalila que o segredo de sua força estava no fato de ele não poder cortar o seu cabelo? Ou ainda, por que realmente a força de Sansão acabou quando o seu cabelo foi cortado? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia é clara ao afirmar que o Senhor abençoou Sansão e que o Espírito de Deus agia nele, conforme nós lemos em Juízes, capítulo 13 e versículo 25. Inclusive, quando Sansão demonstrava uma força sobre-humana, o texto bíblico registra muito claramente que esse fenômeno era resultado da ação do Espírito do Senhor em sua vida, e não uma influência do tamanho de seus cabelos. Por exemplo, quando Sansão rasgou um leão com as próprias mãos, o escritor bíblico escreveu em Juízes capítulo 14, versículo 6, que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Já em Juízes capítulo 14, versículo 19, nós lemos que o Espírito do Senhor novamente se apossou de Sansão e ele matou 30 filisteus em Ascalon. Depois, em Juízes capítulo 15, entre os versículos 14 e 20, nós lemos que o Espírito do Senhor mais uma vez se apoderou de Sansão e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E por fim, na ocasião de sua morte, quando Sansão derrubou o templo de Dagon, que era a divindade cultuada pelos filisteus, matando mais inimigos naquele episódio do que durante toda a sua vida, isso aconteceu depois de ele ter suplicado ao Senhor que lhe concedesse uma última vez sua força descomunal, conforme lemos em Juízes, capítulo 16, versículo 28. Em segundo lugar, nós podemos perceber que Sansão agiu com grande irresponsabilidade e desprezo com a lei do Senhor e as restrições de sua consagração. Isso significa que, ao longo de sua vida, ele quebrou todas as restrições do voto do nazireado. Sansão teve contato com cadáveres e não apenas isto, ele também se alimentou de um mel que estava dentro da carcaça do leão que ele havia matado. Ele também participou de uma festa de casamento entre os filisteus, que obviamente incluía vinho e outras bebidas levedadas, e por último, ele passou navalha em sua cabeça ao revelar a condição do seu voto a Dalila. Portanto, a força de Sansão não estava em seu cabelo, mas estava no Senhor. Outorgado pelo Espírito de Deus, Sansão fazia coisas incríveis. Mas quando ele revelou a restrição de cortar os seus cabelos a Dalila, ele negligenciou completamente sua consagração a Deus. Talvez você não tenha percebido antes, mas isto quer dizer que quando o cabelo de Sansão foi cortado, finalmente o seu último voto nazireu foi quebrado. Porém, quando Sansão orou a Deus pedindo que lhe devolvesse o seu talento especial apenas mais uma vez, o texto bíblico registra que os seus cabelos já tinham voltado a crescer, conforme lemos em Juízes, capítulo 16 e versículo 22. E isto significava que seu voto poderia ser renovado e um novo período de consagração poderia começar.
E nós sabemos que Deus ouviu a oração de Sansão e lhe devolveu seu dom uma última vez, fazendo com que o nome do Senhor fosse temido e exaltado na terra, mesmo através de um homem que, humanamente falando, foi o mais forte dos heróis israelitas, ainda que ao mesmo tempo também tenha sido o mais fraco deles, isso por causa da forma como ele negligenciou o dom que havia recebido do Senhor. Por isto, muitos comentaristas bíblicos falam de Sansão como um exemplo de grande potencial desperdiçado, porque afinal, apesar de suas façanhas, parece que durante toda a sua vida nunca houve um tempo em que o seu povo realmente tenha ficado livre da opressão estrangeira dos filisteus. E se você assistiu até aqui e gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e conte nos comentários se você já sabia que a fonte da força de Sansão não estava em seu cabelo. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento bíblico, venha estudar teologia conosco totalmente online, de forma simples e organizada e com certificado de conclusão no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E para terminar, eu vou deixar aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel, para você entender melhor o contexto da época de Sansão. Quando falamos em Sansão, geralmente as pessoas pensam num homem forte e de cabelos compridos, que fez coisas incríveis através de sua força descomunal, mas que acabou perdendo seu dom quando teve seus cabelos cortados por uma armadilha preparada por Dalila, a mulher que ele amava. Então, é comum muita gente pensar que a fonte da força de Sansão estava em seus cabelos. Esta, inclusive, é a opinião predominante entre as pessoas que alguma vez já ouviram essa história bíblica. Mas e se eu te disser que a Bíblia não diz que a força de Sansão estava no cabelo? Na verdade, essa ideia popular de que a fonte da força de Sansão estava no cabelo é resultante de uma interpretação equivocada do texto bíblico. E é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora neste vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor deste vídeo no qual entenderemos biblicamente de onde vinha a força de Sansão. E aqui podemos começar dizendo que as pessoas geralmente pensam que a força de Sansão estava no cabelo, porque de fato o texto bíblico registra que ele perdeu essa força quando teve seus cabelos cortados na armadilha de Dalila. Mas uma leitura mais atenta da história de Sansão na Bíblia mostra que esse entendimento não está correto e que a origem da força de Sansão estava no Senhor e tinha a ver com a sua consagração a Ele, e não exatamente com o comprimento dos seus cabelos. Na verdade, para entendermos qual era a fonte da força de Sansão, primeiramente precisamos saber por que ele não podia cortar os seus cabelos. A Bíblia registra que quando o nascimento de Sansão foi anunciado pelo anjo do Senhor, seus pais ficaram sabendo que o menino que haveria de nascer seria um nazireu, ou seja, ele seria consagrado a Deus desde o seu nascimento até o fim de sua vida. Deus havia escolhido aquele menino para ser o libertador de Israel das mãos dos filisteus, conforme lemos em Juízes, capítulo 13, entre os versículos 1 e 5. Portanto, Sansão era um nazireu de Deus. E o que isso quer dizer? O nazireado era um voto de consagração ao Senhor. Geralmente, os israelitas faziam esse tipo de voto de forma voluntária durante um determinado período de suas vidas. Mas havia também alguns que eram nazireus por toda a vida, pois foram dedicados ao Senhor por seus pais desde o nascimento. E este foi o caso de Sansão. Como nazireu desde o nascimento, obviamente Sansão deveria observar todas as regras do voto do nazireado. Isso significa que ele tinha de cumprir certas restrições, como por exemplo, ele não podia consumir uva e nada derivado dela, nenhuma bebida levedada, não podia ter contato com um morto e não podia cortar seus cabelos. Essas regras nós vemos muito claramente no capítulo 6 do livro de Números. E esse voto identificava Sansão como o ungido do Senhor para libertar os filhos de Israel. E a resposta de Sansão na observância das restrições desse voto deveria caracterizar sua consagração. Portanto, o fato de Sansão não poder passar navalha em sua cabeça não significava que os seus cabelos em si eram a fonte de sua força, mas que os seus longos cabelos eram um dos sinais distintivos, visíveis de sua consagração ao Senhor. Mas diante de tudo isso, talvez você esteja se perguntando o seguinte:
por que Sansão falou a Dalila que o segredo de sua força estava no fato de ele não poder cortar o seu cabelo? Ou ainda, por que realmente a força de Sansão acabou quando o seu cabelo foi cortado? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia é clara ao afirmar que o Senhor abençoou Sansão e que o Espírito de Deus agia nele, conforme nós lemos em Juízes, capítulo 13 e versículo 25. Inclusive, quando Sansão demonstrava uma força sobre-humana, o texto bíblico registra muito claramente que esse fenômeno era resultado da ação do Espírito do Senhor em sua vida, e não uma influência do tamanho de seus cabelos. Por exemplo, quando Sansão rasgou um leão com as próprias mãos, o escritor bíblico escreveu em Juízes capítulo 14, versículo 6, que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Já em Juízes capítulo 14, versículo 19, nós lemos que o Espírito do Senhor novamente se apossou de Sansão e ele matou 30 filisteus em Ascalon. Depois, em Juízes capítulo 15, entre os versículos 14 e 20, nós lemos que o Espírito do Senhor mais uma vez se apoderou de Sansão e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E por fim, na ocasião de sua morte, quando Sansão derrubou o templo de Dagon, que era a divindade cultuada pelos filisteus, matando mais inimigos naquele episódio do que durante toda a sua vida, isso aconteceu depois de ele ter suplicado ao Senhor que lhe concedesse uma última vez sua força descomunal, conforme lemos em Juízes, capítulo 16, versículo 28. Em segundo lugar, nós podemos perceber que Sansão agiu com grande irresponsabilidade e desprezo com a lei do Senhor e as restrições de sua consagração. Isso significa que, ao longo de sua vida, ele quebrou todas as restrições do voto do nazireado. Sansão teve contato com cadáveres e não apenas isto, ele também se alimentou de um mel que estava dentro da carcaça do leão que ele havia matado. Ele também participou de uma festa de casamento entre os filisteus, que obviamente incluía vinho e outras bebidas levedadas, e por último, ele passou navalha em sua cabeça ao revelar a condição do seu voto a Dalila. Portanto, a força de Sansão não estava em seu cabelo, mas estava no Senhor. Outorgado pelo Espírito de Deus, Sansão fazia coisas incríveis. Mas quando ele revelou a restrição de cortar os seus cabelos a Dalila, ele negligenciou completamente sua consagração a Deus. Talvez você não tenha percebido antes, mas isto quer dizer que quando o cabelo de Sansão foi cortado, finalmente o seu último voto nazireu foi quebrado. Porém, quando Sansão orou a Deus pedindo que lhe devolvesse o seu talento especial apenas mais uma vez, o texto bíblico registra que os seus cabelos já tinham voltado a crescer, conforme lemos em Juízes, capítulo 16 e versículo 22. E isto significava que seu voto poderia ser renovado e um novo período de consagração poderia começar. E nós sabemos que Deus ouviu a oração de Sansão e lhe devolveu seu dom uma última vez, fazendo com que o nome do Senhor fosse temido e exaltado na terra, mesmo através de um homem que, humanamente falando, foi o mais forte dos heróis israelitas, ainda que ao mesmo tempo também tenha sido o mais fraco deles, isso por causa da forma como ele negligenciou o dom que havia recebido do Senhor. Por isto, muitos comentaristas bíblicos falam de Sansão como um exemplo de grande potencial desperdiçado, porque afinal, apesar de suas façanhas, parece que durante toda a sua vida nunca houve um tempo em que o seu povo realmente tenha ficado livre da opressão estrangeira dos filisteus. E se você assistiu até aqui e gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e conte nos comentários se você já sabia que a fonte da força de Sansão não estava em seu cabelo. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento bíblico, venha estudar teologia conosco totalmente online, de forma simples e organizada e com certificado de conclusão no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E para terminar, eu vou deixar aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel, para você entender melhor o contexto da época de Sansão. Quando falamos em Sansão, geralmente as pessoas pensam num homem forte e de cabelos compridos, que fez coisas incríveis através de sua força descomunal, mas que acabou perdendo seu dom quando teve seus cabelos cortados por uma armadilha preparada por Dalila, a mulher que ele amava. Então, é comum muita gente pensar que a fonte da força de Sansão estava em seus cabelos. Esta, inclusive,
é a opinião predominante entre as pessoas que alguma vez já ouviram essa história bíblica. Mas e se eu te disser que a Bíblia não diz que a força de Sansão estava no cabelo? Na verdade, essa ideia popular de que a fonte da força de Sansão estava no cabelo é resultante de uma interpretação equivocada do texto bíblico. E é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora neste vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor deste vídeo no qual entenderemos biblicamente de onde vinha a força de Sansão. E aqui podemos começar dizendo que as pessoas geralmente pensam que a força de Sansão estava no cabelo, porque de fato o texto bíblico registra que ele perdeu essa força quando teve seus cabelos cortados na armadilha de Dalila. Mas uma leitura mais atenta da história de Sansão na Bíblia mostra que esse entendimento não está correto e que a origem da força de Sansão estava no Senhor e tinha a ver com a sua consagração a Ele, e não exatamente com o comprimento dos seus cabelos. Na verdade, para entendermos qual era a fonte da força de Sansão, primeiramente precisamos saber por que ele não podia cortar os seus cabelos. A Bíblia registra que quando o nascimento de Sansão foi anunciado pelo anjo do Senhor, seus pais ficaram sabendo que o menino que haveria de nascer seria um nazireu, ou seja, ele seria consagrado a Deus desde o seu nascimento até o fim de sua vida. Deus havia escolhido aquele menino para ser o libertador de Israel das mãos dos filisteus, conforme lemos em Juízes, capítulo 13, entre os versículos 1 e 5. Portanto, Sansão era um nazireu de Deus. E o que isso quer dizer? O nazireado era um voto de consagração ao Senhor. Geralmente, os israelitas faziam esse tipo de voto de forma voluntária durante um determinado período de suas vidas. Mas havia também alguns que eram nazireus por toda a vida, pois foram dedicados ao Senhor por seus pais desde o nascimento. E este foi o caso de Sansão. Como nazireu desde o nascimento, obviamente Sansão deveria observar todas as regras do voto do nazireado. Isso significa que ele tinha de cumprir certas restrições, como por exemplo, ele não podia consumir uva e nada derivado dela, nenhuma bebida levedada, não podia ter contato com um morto e não podia cortar seus cabelos. Essas regras nós vemos muito claramente no capítulo 6 do livro de Números. E esse voto identificava Sansão como o ungido do Senhor para libertar os filhos de Israel. E a resposta de Sansão na observância das restrições desse voto deveria caracterizar sua consagração. Portanto, o fato de Sansão não poder passar navalha em sua cabeça não significava que os seus cabelos em si eram a fonte de sua força, mas que os seus longos cabelos eram um dos sinais distintivos, visíveis de sua consagração ao Senhor. Mas diante de tudo isso, talvez você esteja se perguntando o seguinte: por que Sansão falou a Dalila que o segredo de sua força estava no fato de ele não poder cortar o seu cabelo? Ou ainda, por que realmente a força de Sansão acabou quando o seu cabelo foi cortado? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia é clara ao afirmar que o Senhor abençoou Sansão e que o Espírito de Deus agia nele, conforme nós lemos em Juízes, capítulo 13 e versículo 25. Inclusive, quando Sansão demonstrava uma força sobre-humana, o texto bíblico registra muito claramente que esse fenômeno era resultado da ação do Espírito do Senhor em sua vida, e não uma influência do tamanho de seus cabelos. Por exemplo, quando Sansão rasgou um leão com as próprias mãos, o escritor bíblico escreveu em Juízes capítulo 14, versículo 6, que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Já em Juízes capítulo 14, versículo 19, nós lemos que o Espírito do Senhor novamente se apossou de Sansão e ele matou 30 filisteus em Ascalon. Depois, em Juízes capítulo 15, entre os versículos 14 e 20, nós lemos que o Espírito do Senhor mais uma vez se apoderou de Sansão e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E por fim, na ocasião de sua morte, quando Sansão derrubou o templo de Dagon, que era a divindade cultuada pelos filisteus, matando mais inimigos naquele episódio do que durante toda a sua vida, isso aconteceu depois de ele ter suplicado ao Senhor que ele concedesse uma última vez sua força descomunal, conforme lemos em Juízes, capítulo 16, versículo 28. Em segundo lugar, nós podemos perceber que Sansão agiu com grande irresponsabilidade e desprezo com a lei do Senhor e as restrições de sua consagração.
Isso significa que, ao longo de sua vida, ele quebrou todas as restrições do voto do nazireado. Sansão teve contato com cadáveres e não apenas isto, ele também se alimentou de um mel que estava dentro da carcaça do leão que ele havia matado. Ele também participou de uma festa de casamento entre os filisteus, que obviamente incluía vinho e outras bebidas levedadas, e por último, ele passou navalha em sua cabeça ao revelar a condição do seu voto a Dalila. Portanto, a força de Sansão não estava em seu cabelo, mas estava no Senhor. Outorgado pelo Espírito de Deus, Sansão fazia coisas incríveis. Mas quando ele revelou a restrição de cortar os seus cabelos a Dalila, ele negligenciou completamente sua consagração a Deus. Talvez você não tenha percebido antes, mas isto quer dizer que quando o cabelo de Sansão foi cortado, finalmente o seu último voto nazireu foi quebrado. Porém, quando Sansão orou a Deus pedindo que lhe devolvesse o seu talento especial apenas mais uma vez, o texto bíblico registra que os seus cabelos já tinham voltado a crescer, conforme lemos em Juízes, capítulo 16 e versículo 22. E isto significava que seu voto poderia ser renovado e um novo período de consagração poderia começar. E nós sabemos que Deus ouviu a oração de Sansão e lhe devolveu seu dom uma última vez, fazendo com que o nome do Senhor fosse temido e exaltado na terra, mesmo através de um homem que, humanamente falando, foi o mais forte dos heróis israelitas, ainda que ao mesmo tempo também tenha sido o mais fraco deles, isso por causa da forma como ele negligenciou o dom que havia recebido do Senhor. Por isto, muitos comentaristas bíblicos falam de Sansão como um exemplo de grande potencial desperdiçado, porque afinal, apesar de suas façanhas, parece que durante toda a sua vida nunca houve um tempo em que o seu povo realmente tenha ficado livre da opressão estrangeira dos filisteus. E se você assistiu até aqui e gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e conte nos comentários se você já sabia que a fonte da força de Sansão não estava em seu cabelo. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento bíblico, venha estudar teologia conosco totalmente online, de forma simples e organizada e com certificado de conclusão no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E para terminar, eu vou deixar aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel, para você entender melhor o contexto da época de Sansão. Quando falamos em Sansão, geralmente as pessoas pensam num homem forte e de cabelos compridos, que fez coisas incríveis através de sua força descomunal, mas que acabou perdendo seu dom quando teve seus cabelos cortados por uma armadilha preparada por Dalila, a mulher que ele amava. Então, é comum muita gente pensar que a fonte da força de Sansão estava em seus cabelos. Esta, inclusive, é a opinião predominante entre as pessoas que alguma vez já ouviram essa história bíblica. Mas e se eu te disser que a Bíblia não diz que a força de Sansão estava no cabelo? Na verdade, essa ideia popular de que a fonte da força de Sansão estava no cabelo é resultante de uma interpretação equivocada do texto bíblico. E é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora neste vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor deste vídeo no qual entenderemos biblicamente de onde vinha a força de Sansão. E aqui podemos começar dizendo que as pessoas geralmente pensam que a força de Sansão estava no cabelo, porque de fato o texto bíblico registra que ele perdeu essa força quando teve seus cabelos cortados na armadilha de Dalila. Mas uma leitura mais atenta da história de Sansão na Bíblia mostra que esse entendimento não está correto e que a origem da força de Sansão estava no Senhor e tinha a ver com a sua consagração a Ele, e não exatamente com o comprimento dos seus cabelos. Na verdade, para entendermos qual era a fonte da força de Sansão, primeiramente precisamos saber por que ele não podia cortar os seus cabelos. A Bíblia registra que quando o nascimento de Sansão foi anunciado pelo anjo do Senhor, seus pais ficaram sabendo que o menino que haveria de nascer seria um nazireu, ou seja, ele seria consagrado a Deus desde o seu nascimento até o fim de sua vida. Deus havia escolhido aquele menino para ser o libertador de Israel das mãos dos filisteus, conforme lemos em Juízes, capítulo 13, entre os versículos 1 e 5. Portanto, Sansão era um nazireu de Deus. E o que isso quer dizer?
O nazireado era um voto de consagração ao Senhor. Geralmente, os israelitas faziam esse tipo de voto de forma voluntária durante um determinado período de suas vidas. Mas havia também alguns que eram nazireus por toda a vida, pois foram dedicados ao Senhor por seus pais desde o nascimento. E este foi o caso de Sansão. Como nazireu desde o nascimento, obviamente Sansão deveria observar todas as regras do voto do nazireado. Isso significa que ele tinha de cumprir certas restrições, como por exemplo, ele não podia consumir uva e nada derivado dela, nenhuma bebida levedada, não podia ter contato com um morto e não podia cortar seus cabelos. Essas regras nós vemos muito claramente no capítulo 6 do livro de Números. E esse voto identificava Sansão como o ungido do Senhor para libertar os filhos de Israel. E a resposta de Sansão, na observância das restrições desse voto, deveria caracterizar sua consagração. Portanto, o fato de Sansão não poder passar navalha em sua cabeça não significava que os seus cabelos em si eram a fonte de sua força, mas que os seus longos cabelos eram um dos sinais distintivos, visíveis de sua consagração ao Senhor. Mas diante de tudo isso, talvez você esteja se perguntando o seguinte: por que Sansão falou a Dalila que o segredo de sua força estava no fato de ele não poder cortar o seu cabelo? Ou ainda, por que realmente a força de Sansão acabou quando o seu cabelo foi cortado? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia é clara ao afirmar que o Senhor abençoou Sansão e que o Espírito de Deus agia nele, conforme nós lemos em Juízes, capítulo 13 e versículo 25. Inclusive, quando Sansão demonstrava uma força sobre-humana, o texto bíblico registra muito claramente que esse fenômeno era resultado da ação do Espírito do Senhor em sua vida, e não uma influência do tamanho de seus cabelos. Por exemplo, quando Sansão rasgou um leão com as próprias mãos, o escritor bíblico escreveu em Juízes capítulo 14, versículo 6, que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Já em Juízes capítulo 14, versículo 19, nós lemos que o Espírito do Senhor novamente se apossou de Sansão e ele matou 30 filisteus em Ascalon. Depois, em Juízes capítulo 15, entre os versículos 14 e 20, nós lemos que o Espírito do Senhor mais uma vez se apoderou de Sansão e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E por fim, na ocasião de sua morte, quando Sansão derrubou o templo de Dagon, que era a divindade cultuada pelos filisteus, matando mais inimigos naquele episódio do que durante toda a sua vida, isso aconteceu depois de ele ter suplicado ao Senhor que lhe concedesse uma última vez sua força descomunal, conforme lemos em Juízes, capítulo 16, versículo 28. Em segundo lugar, nós podemos perceber que Sansão agiu com grande irresponsabilidade e desprezo com a lei do Senhor e as restrições de sua consagração. Isso significa que, ao longo de sua vida, ele quebrou todas as restrições do voto do nazireado. Sansão teve contato com cadáveres e não apenas isto, ele também se alimentou de um mel que estava dentro da carcaça do leão que ele havia matado. Ele também participou de uma festa de casamento entre os filisteus, que obviamente incluía vinho e outras bebidas levedadas, e por último, ele passou navalha em sua cabeça ao revelar a condição do seu voto a Dalila. Portanto, a força de Sansão não estava em seu cabelo, mas estava no Senhor. Outorgado pelo Espírito de Deus, Sansão fazia coisas incríveis. Mas quando ele revelou a restrição de cortar os seus cabelos a Dalila, ele negligenciou completamente sua consagração a Deus. Talvez você não tenha percebido antes, mas isto quer dizer que quando o cabelo de Sansão foi cortado, finalmente o seu último voto nazireu foi quebrado. Porém, quando Sansão orou a Deus pedindo que lhe devolvesse o seu talento especial apenas mais uma vez, o texto bíblico registra que os seus cabelos já tinham voltado a crescer, conforme lemos em Juízes, capítulo 16 e versículo 22. E isto significava que seu voto poderia ser renovado e um novo período de consagração poderia começar. E nós sabemos que Deus ouviu a oração de Sansão e lhe devolveu seu dom uma última vez, fazendo com que o nome do Senhor fosse temido e exaltado na terra, mesmo através de um homem que, humanamente falando, foi o mais forte dos heróis israelitas, ainda que ao mesmo tempo também tenha sido o mais fraco deles, isso por causa da forma como ele negligenciou o dom que havia recebido do Senhor.
Por isto, muitos comentaristas bíblicos falam de Sansão como um exemplo de grande potencial desperdiçado, porque afinal, apesar de suas façanhas, parece que durante toda a sua vida nunca houve um tempo em que o seu povo realmente tenha ficado livre da opressão estrangeira dos filisteus. E se você assistiu até aqui e gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e conte nos comentários se você já sabia que a fonte da força de Sansão não estava em seu cabelo. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento bíblico, venha estudar teologia conosco totalmente online, de forma simples e organizada e com certificado de conclusão no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E para terminar, eu vou deixar aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel, para você entender melhor o contexto da época de Sansão.